Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos corações nessa noite, além das minhas palavras, que eu não seja o ministro dessa noite, mas que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, venha despertar em nós um espírito inabalável, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que reina sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer que Deus é bom? Ele é fiel, queridos. Eu agradeço o Ministério de Música. Vocês fiquem atentos, se possível, fiquem ali. Esse culto não demora muito. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui nesse lugar, aqueles que estão em casa participando pela TV ou pela internet. Fique conectado com o Espírito, conectado com o que Deus está fazendo. Ele vai operar sinais, maravilhas, prodígios nesse tempo. E Ele quer usar cada um de nós para isso, queridos. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 18. Quantos abriram? Vamos ler até o versículo 20. Está escrito: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Diga, eles lançavam as redes ao mar. Aleluia. Porque eram pescadores. O que é que eles eram, queridos? Simão, chamado Pedro, e André eram o quê? Pescadores. E disse-lhes, olha o que Jesus falou para eles. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amado, Jesus, ele nesse momento, até esse momento, não tinha feito milagres, pelo menos não há relatos de milagres na palavra, mas Jesus, ele não era qualquer pessoa. Jesus, ele era um rabi. Quando no capítulo 3 de João, versículo 1, Nicodemos, ele chega até Jesus e ele vem conversar com Jesus. Ele diz para Jesus, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos reconhece Jesus como um rabi, porque de fato assim ele era. Ele era alguém com muito destaque no meio do povo, no meio dos mestres daquele tempo. Com 12 anos de idade, Jesus já se destacava entre os doutores, quando tinha a oportunidade. Mas ele não estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Porém, ele chega diante desses irmãos, Simão e André. Eles eram pescadores e ele chama. E eles imediatamente os seguem, com uma proposta de se tornarem pescadores de homens. Mais adiante no texto você vai ver que ele também chama os outros e os outros também imediatamente o seguem. Eu gosto dessa palavra imediatamente. Jesus, certa vez, ele também chama um outro jovem para ser seu discípulo. E esse jovem, ele diz, deixa primeiro eu ir sepultar os meus pais e depois eu vou te seguir. E Jesus diz para ele, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Porque o que nos dá a vida, queridos, é servirmos ao Senhor. Nesse mundo, o pecado, ele mata todo homem. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo homem sem Cristo, ele está morto. Não fisicamente, mas morto espiritualmente. Morte espiritual não quer dizer que o espírito do homem deixou de existir. Morte espiritual quer dizer que o espírito do homem está separado do espírito de Deus. Deus fala e ele não escuta, ele não consegue discernir a voz de Deus porque há uma distância, não há um relacionamento, melhor dizendo. Não é que ele não tem condição de ouvir a voz de Deus, ele não escuta com frequência por causa da distância chamada pecado. Você está me ouvindo? Então, pecado quebra o relacionamento entre o homem e Deus. Mas, graças a Deus que o sangue de Cristo, ele é poderoso para restaurar esse relacionamento. O sangue de Cristo, ele tem poder
para limpar todos os nossos pecados. E Jesus veio exatamente para isso, para trazer um caminho de volta para Cristo, para Deus, né? Então, quando Jesus veio à terra, queridos, os homens estavam cansados, os homens estavam sobrecarregados. Ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os homens, eles estavam numa situação muito difícil. Até aquele momento, o pecado estava reinando e não havia nenhuma porta de saída. Não tinha como o homem se livrar das garras do pecado. Não havia nenhum libertador contra o pecado. Então, em virtude disso, Jesus ele vem para resgatar o homem. A palavra fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. Então, Cristo veio dar a vida dele em resgate. E esse resgate é exatamente tirar o homem de uma condição de sem saída ou preso para uma condição de liberdade. A palavra fala que para a liberdade foi que Cristo nos chamou. A palavra fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo que se fez novo na nossa vida, a principal coisa dentre elas é que nós saímos de um lugar de prisão espiritual, chamado pecado, preso pelas ligaduras do pecado, e viemos para um outro lugar onde há liberdade nesse lugar. Essa liberdade, a priori, é no nosso espírito. O nosso espírito, ele é livre das garras do pecado. Você não está mais preso no pecado. Na verdade, hoje, as tentações que vêm sobre as nossas vidas, elas não têm poder para nos aprisionar. O nosso Deus, nosso Senhor, ele disse: eu não vos deixarei tentar além das vossas forças. Vocês não serão tentados além das vossas forças. Ele disse: juntamente com a tentação, eu vou dar para vocês um escape, uma porta de saída. Diga: quando eu sou tentado, Deus abre uma porta, porque o pecado não me prende mais. Sempre tem uma porta de saída. Nós não estamos encurralados, não estamos presos, nós não estamos mais numa prisão, nós estamos em uma condição de liberdade. Aleluia. Então, a palavra fala: a quem o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem foi liberto por Cristo aqui? Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Nós não temos uma liberdade de fachada. A nossa liberdade, queridos, é uma liberdade plena. Nós somos livres em Cristo para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor, livres do pecado. O pecado para mim e para você hoje é um acidente. Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Se pecar, a palavra fala que nós temos um advogado fiel e justo. Se pecar, não é quando pecar, é se pecar. Aleluia. Então, o pecado, ele não nos prende mais. A palavra fala que um dia o Senhor dará a sua palavra de ordem ao anjo. O anjo vai ressoar a trombeta. E quando ele ressoar a trombeta, aqueles que morreram em Cristo crendo, ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Amém? Então, nesse dia, queridos, algo poderoso vai acontecer. Nós já somos livres no nosso espírito, porém, o pecado ainda está condenado no nosso corpo, ok? O pecado está condenado na carne. Isso é um estudo mais aprofundado. Eu recomendo para isso vocês fazerem um rema. Vocês vão ter 2 matérias. Uma delas é a matéria Realidade da Nova Criação. Eu estou ensinando. Essa semana inteira eu vou estar ensinando. A matéria está aberta. Tem outra matéria também chamada Justiça de Deus. Então, o pecado ele está condenado na nossa carne, no nosso corpo. Isso não quer dizer que nós vamos pecar porque o pecado está no corpo, restrito ao corpo. O nosso espírito pode dominar sobre o nosso corpo. Ok? Se nós vivermos na carne, nós vamos ceder ao pecado. Mas se nós vivermos no espírito, nós vamos subjugar o corpo para que ele não viva no pecado, não ceda ao pecado. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Porque pessoas morrem fisicamente. Pessoas morrem fisicamente porque o pecado ainda está restrito ao corpo.
Mas naquele dia que Deus der a palavra de ordem ao anjo, o anjo ressoar a trombeta, os que morreram crendo em Cristo ressuscitarem com um corpo incorruptível igual ao de Cristo, nós que estivermos vivos teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Aí sim vai se concretizar a redenção do nosso corpo, o resgate do nosso corpo. O Senhor vai estar tomando de volta a condição do corpo que ainda está limitado, ainda está preso, ok? Aí nesse dia o Senhor dirá: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nós somos justificados em Cristo Jesus. Então nesse dia, queridos, o aguilhão da morte, que é o pecado que está restrito à carne do homem, ele será quebrado de uma vez por toda, e o aguilhão é a parte do anzol que prende o peixe. Então o aguilhão da morte vem para manter você preso. O aguilhão da morte não tem mais poder sobre o nosso espírito, porque a palavra fala que aquele que serve ao Senhor já não morre mais, mas já passou da morte para a vida. Ele diz: aquele que crê em mim não morrerá, mas ainda que morra, eu ressuscitarei no terceiro dia. Aí são dois tipos de morte. Aquele que crê em Cristo não morre mais espiritualmente. Ok? Espiritualmente você não morre mais, mas fisicamente o seu corpo pode ser que morra, se Cristo não arrebatar antes, mas o corpo que poderá morrer, ele também será glorificado. Ele também vai ressuscitar um dia. Aleluia. E por que é importante a gente aprender essas coisas, queridos? Porque hoje, o que Cristo veio fazer por nós foi transformar a nossa vida de uma vez por todas. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma realidade. Cristianismo, quando é vivido como religião, não tem poder para transformar pessoas. Torna as pessoas mais presas do que elas já eram antes. Mas quando você entende que cristianismo é uma realidade, que Cristo morreu na cruz, mas que ressuscitou e está vivo hoje, então, queridos, essa consciência, e não apenas a consciência, mas o poder que é liberado sobre a sua vida, transforma a sua vida. Então, o cristianismo, quando ele é uma realidade em nós, ele tem o poder para nos transformar. E foi isso o que Cristo, ele veio fazer quando ele chama esses dois aqui em Mateus capítulo 4. Ele diz: ó, vinde após mim e eu vos tornarei agora pescadores de homens. Ou seja, hoje vocês pescam no natural, mas agora vocês vão aprender um outro tipo de pesca, que é uma pesca no reino espiritual. Eu vou fazer uma transformação na vida de vocês, em algo que vocês nunca imaginaram que poderia acontecer. E Cristo fez essa transformação na vida de Pedro, na vida dos discípulos e na vida de outros, além daqueles 12 também, como Barnabé, como o apóstolo Paulo e como tantos outros. E aquilo que Cristo começou a fazer neles, ele também está interessado em fazer na sua vida que está aqui hoje à noite. Diga para alguém perto de você, diga aí: Cristo, ele está interessado em transformar você em um pescador de homens. Homens e mulheres, independente. Eu quero ir com vocês lá para Mateus capítulo 10. Então nós vemos os discípulos começarem a seguir Jesus e eles começaram a ver os sinais que Jesus operava. Milagres. Jesus, primeiro sinal que Jesus opera, que deixa os discípulos assim, maravilhados mesmo, impactados, e a palavra fala que por esse sinal eles creram no Senhor. Não só estavam seguindo, mas passaram a crer. Foi quando, no casamento em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho. Então os discípulos que estavam levando as talhas para o mestre-sala, e quando chegou lá e o mestre-sala tomou aquela água, que agora não era mais água, tinha se tornado vinho,
eles ficaram atônitos, e a palavra fala que por causa destes sinais, eles creram em Cristo. Aleluia. Então, daí em diante, eles viram Jesus operar muitos sinais, muitas maravilhas. Quando, por exemplo, aquela mulher que 12 anos estava com uma enfermidade, um fluxo de sangue, ninguém pôde fazer nada por ela, mas ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, instantaneamente aquela mulher é curada. E Jesus pergunta: alguém me tocou? E os discípulos estão com ele e dizem: Jesus, eis que a multidão te aperta, e como perguntas alguém me tocou? E a palavra fala que ele tinha consciência no que tinha operado nele, e ele fica procurando: alguém me tocou, até que a mulher se apresenta, e quando ela se apresenta para Cristo, ela diz que foi ela quem tocou. Então, Cristo diz: filha, a tua fé te salvou. Jesus, ele conta para os seus discípulos, os discípulos ficam sabendo, até porque quem escreve esse relato são os discípulos. Aquele sinal de tocar na veste e receber cura era um sinal profético do livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, quando diz que: mas para vós outros que credes no Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas vestes. Salvação, cura nas suas vestes. E essa palavra vestes, nas suas asas lá, que significava vestes. Então, aquilo ali era um sinal de que ela era o Cristo, e as pessoas começaram a ver os discípulos andando com Cristo, viram Cristo transformando água em vinho, viram sinais do Messias acontecendo na vida dele, pessoas recebendo cura. E eles viram, por exemplo, Jesus tocar num esquife que estava sendo conduzido para enterrar uma criança, e a criança ressuscita. Eles viram Jesus indo para a casa de Jairo, e a menina de Jairo estava doente, mas quando Jesus chega lá, o povo está em alvoroço, dizendo: não incomodes mais o mestre de vocês. Ei, discípulos, não incomode mais o mestre de vocês não, a menina já morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus diz: deixa o povo lá de fora, entra, e ele chama a menina, e a menina ressuscita. Então aqueles discípulos estão vendo muitos sinais sendo feitos através de Jesus, mas Jesus tinha feito um chamado para eles, e o chamado o chamado de Cristo não foi: venha após mim para vocês verem o que eu sou capaz de fazer. O chamado de Cristo para os seus discípulos foi: não venham apenas observar os sinais do Cristo. Venham após mim. Eu quero que vocês me sigam, porque enquanto vocês me seguem, vocês vão iniciar um processo na vida de vocês, um processo de desenvolvimento, que ao longo desse processo eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Ou seja, o Senhor não nos chama para observar apenas o que Ele faz, mas também para observar, porém, enquanto observamos, algo tem que estar acontecendo em nós. Aquilo que você continuamente olha, vai vir para a sua vida. Você se torna aquilo que continuamente você vê. Se os seus olhos estão postos em algo muito tempo, isso vai vir para você. Isso é muito importante. A gente vê uma figura disso no Antigo Testamento, quando Jacó, ele coloca as varas de pederneiras diante das ovelhas, e ele queria ovelhas malhadas, e as ovelhas, quando vinham conceber, elas sempre estavam lá bebendo água e vendo aquelas varas, e depois elas começam a conceber, e ao conceber, elas começam a conceber com listras, parecidas com as varas que estavam diante dos seus olhos, porque aquilo que você continuamente está vendo deve refletir algo em você. Vai mudar a sua forma de falar. Daqui a pouco, Pedro já estava falando como Jesus. É tanto que, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro nega,
E a mulher diz, não, ele é um deles, ele fala como eles. Mas aqui no capítulo 10 de Mateus, versículo 5, está escrito: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aí olha só o que Jesus fala para eles fazerem no versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Você percebe que começa a chegar o tempo na vida daqueles discípulos, onde o processo de discipulado na vida deles vai amadurecendo, e Jesus disse, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então, eles estavam seguindo Jesus, ajudando Jesus no trabalho, preparando mesa, preparando ceia, indo buscar um jumentinho, organizando as coisas para Jesus, vendo Jesus curar os enfermos, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus dar vista aos cegos, vendo Jesus levantar os coxos, os paralíticos, vendo Jesus expulsar demônios. E eles estão vendo essas coisas e eles, eu acredito que estão felizes em fazer parte do time de Jesus. Mas Jesus não chamou os discípulos para olhar o que ele estava para fazer. Jesus chamou os discípulos para transformá-los em pescadores de homens. Aleluia. E agora chega o momento de Jesus dizer, ei, eu vou enviar vocês para um lugar. E quando vocês chegarem lá, por enquanto não vão para os gentios. Vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, quando vocês chegarem lá, curem os enfermos. Aí Jesus não para por aí, porque já é uma missão difícil. Porque eles poderiam perguntar, como é que eu vou curar o enfermo? Quantos sabem que Jesus pode curar o enfermo? Agora, se ele disser para você, ei, vai em Mossoró, ande nas casas, batendo nas portas e perguntando, tem alguém doente aí? Tem alguém doente aí? Tem alguém enfermo aí? E de repente alguém diz, tem. Por quê? Você veio trazer um remédio, você é do governo, você é médico. Você vai dizer, não, eu sou enviado por Deus para curar o enfermo. Quanto sabe que se Jesus entrar numa casa, ele pode curar os enfermos daquela casa? Agora, quanto sabe que se você entrar numa casa enviado por Jesus, você também pode curar os enfermos daquela casa? Quanto sabe que Jesus pode ressuscitar um morto? Agora você já se imaginou orando e um morto ressuscitando? Basta o discípulo ser igual ao mestre. Eu vos farei pescadores de homens. Ah, pastor, eu pensei que pescar homens era só simplesmente anunciar o evangelho e está tudo bem. Não é só isso. Existe muito mais. Como é que a gente pesca? Como Cristo pescou. Como Cristo pescou? Sinais estavam acompanhando. Ressuscitai os mortos, purificai leprosos. Queridos, o leproso, ele não poderia nem chegar perto do povo. O leproso tinha que ficar afastado do arraial. O leproso não poderia ter comunhão com o povo. Um judeu, para um judeu a lepra era horrível. Era pior do que a Covid. Quem é que ia entrar na casa de uma pessoa com Covid naquele tempo, quando não se tinha vacina, nada? É fácil entrar na casa de uma pessoa que tem Covid? Não, as pessoas tinham medo até hoje. Eu tenho colegas que fazem tratamento com pânico por causa da Covid. Até hoje. Agora eu lembro que no período da Covid, teve um irmão nosso, o marido da cantora de hoje, nossa irmã. Ele estava com Covid, foi para... Ela liga para mim, acho que era de tarde, era o quê? Umas 6 horas, mais ou menos. Umas 6 horas, Tayane liga para mim, diz, pastor, Natan foi para
para o hospital, estava com muita febre, ele teve que sair, já estava respirando mal. E ele disse que se ele não fosse, não sabia se teria como ir depois. Era aquele período, estava tudo parado, não tinha carro nas ruas. E ele foi, e já era, o tempo estava passando, ela não tinha mais nenhuma notícia dele. E só sabia que tinha ido para o hospital da Wilson Rosado. Eu fui lá, eu disse, eu vou lá ver como é que ele está. Cheguei lá na recepção. Naquele tempo o pessoal não queria nem sair de casa, não queria ir nem na farmácia, o povo tinha medo de entrar na farmácia. Eu fui lá no hospital, não tinha vacina ainda para a Covid. E eu fui lá, e eu fui na recepção. Quando cheguei lá na recepção, perguntei os dados para saber se aquele paciente tinha dado entrada lá. Ele disse, deu entrada. Eu perguntei onde é que ele está. Ele disse, ele está lá no isolamento, junto com os outros que deram entrada com ele. Ele perguntou, ele está com alguém? Eu disse, não, ele está sozinho. Ele disse, se você quiser ir para lá, para a enfermaria, para ficar perto, acompanhar, você pode ir. E eu entrei, disse, tudo bem, eu vou. Deixei meus filhos, estavam em casa, minha esposa, entrei. E quando eu cheguei lá, ele estava tomando soro, desacordado, numa sala, a gente via pelo vidro. Era uma sala de isolamento. Só quem estava lá naquela sala é quem chegou e estava muito mal. Estavam naquela sala. Um monte de gente desanimada, triste e alguns desacordados também. E Natan estava lá nessa situação. Aí eu perguntei, eu posso entrar lá para orar por ele? Ele disse, pode. Eu entrei, quando eu entrei, eu falei o nome dele, Natan. Eu chamei Natan. E eu comecei a orar por ele, aproveitei e orei por todos os outros que estavam lá. E naquela hora, Natan começou a suar. Natan acordou, começou a suar. 2 horas depois, eu saí com Natan para casa. Levei Natan para sua casa. E nunca mais ele voltou para aquele hospital, graças a Deus. Nunca mais ele voltou para aquele hospital. Eu tinha perdido, queridos, um membro da igreja para a Covid, com 28 anos. Eu fiquei revoltado de ter perdido aquele irmão. Eu estava acompanhando, aparentemente estava evoluindo. Depois, de uma hora para outra, ele já estava entubado. Eu perdi aquele irmão e pouco tempo depois, Natan já estava lá. Eu disse, rapaz, eu já perdi um, não vou perder outro não. Amados, existe algo na sua vida que você não conhece ainda, mas que Deus conhece. Ele te chamou para fazer discípulos. E você não vai fazer na sua força. Diga para alguém perto de você, a obra de Deus, você jamais vai conseguir fazer na sua força. Tudo que Deus chama para você fazer, você vai fazer na força dele. Vá comigo lá para Mateus capítulo 5, versículo 13. Está escrito, Mateus 5,13, diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, não presta mais para nada. Para que presta o sal? Para salgar? Aleluia. O sal tem que estar onde? No saleiro? Sim, o sal tem que estar no saleiro, mas ele cumpre o seu propósito quando ele está no meio da comida. O sal, ele tem que ir para a comida, ele tem que ir lá para a carne, para o feijão, para o arroz. Se o sal só ficar no saleiro, ele não presta. O sal, ele precisa ir aonde está insosso. Ele precisa ir para dar sabor aonde não tem sabor. A palavra está dizendo que você é sal. Diga, eu sou sal da terra. Tem muita gente, queridos, vivendo uma vida sem sabor, sem propósito, uma vida que não tem gosto. E a vida delas só vai passar a ter sabor quando você chegar perto. Quando você tocar. E eu falo tocar pelo Espírito. Porque você não é sal no seu corpo, você é sal no seu espírito. E você precisa ir lá e se misturar. Para isso, você tem que ser um sal cheio de sabor.
não se torne um sal insípido. A palavra traz aqui, se o sal ficar sem sabor, se o sal vier a ficar insípido, ele não presta para nada, só para ser pisado pelos homens. Mas você é para ter sabor na terra. Versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga isso para alguém perto de você, diga, ei, pega esse dedo assim, indicador, se você puder. Esse é o dedo do profeta. Aponta para uma pessoa e diga para ela, ei, você é luz neste mundo. Diga, não se esconda, porque não se coloca luz debaixo da mesa. Luz tem que estar no alto. Não, pastor, eu quero ser um crente, mas me deixa escondidinho aqui. Me deixa aqui no meu cantinho. Não mexa comigo, eu não vou mexer com você. O Senhor te chama para ser luz nesse mundo. Você não é um tapete da casa, você é luz. A palavra fala, assim brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz para que o mundo veja a sua luz e glorifique ao Pai. Aleluia. Então, quando as pessoas verem a sua luz, elas não vão glorificar você. Elas vão glorificar o Pai. Porque a luz que vai brilhar em você é a luz do Pai. É a luz de Deus. A luz que vai brilhar em você, queridos, não é a sua capacidade natural. Sabe, amados, quando nós fazemos as coisas do natural, eu posso fazer aqui uma palestra de matemática. E eu dou, por exemplo, palestra de matemática na universidade. Eu falo de coisas onde a gente pode aplicar a matemática. E quando eu faço lá aquela palestra, normalmente a primeira aula é uma palestra para expor o curso lá de cálculo. E os alunos que gostam daquilo, eles ficam felizes, animados com aquela palestra. E eu recebo glória por aquilo. É isso, meu professor é bom. Porque tudo aquilo que a gente faz no natural traz glória para nós. Mas quando nós fazemos coisas que naturalmente ninguém pode fazer, e o que nós fazemos é porque Deus está refletindo a glória dele em nós, nós somos como espelhos, Deus refletindo a luz dele em nós, nós somos como a lua, o sol refletindo a luz, os raios nela, e a gente olha para a lua. Quem não sabe, glorifica a lua, que lua bonita. Mas quem sabe, glorifica o sol. Aleluia. Então, a luz de Deus brilhando na sua vida, sendo refletida para pessoas vão receber cura, pessoas vão receber direção para as suas vidas pela sabedoria de Deus e não pela a sua sabedoria de vida. Pela sua sabedoria de vida, pelo que você alcançou na sua vida, nas suas experiências, você aconselha pessoas e ela vai olhar e vai dizer, rapaz, que homem sábio, ele aprendeu muito com a vida. Mas quando você dá um conselho e a pessoa diz, rapaz, esse conselho aí, pastor Jackson, irmão Antônio, irmão João, irmão Flávio, irmão José, ele não tinha condição de dar esse conselho não, foi Deus que revelou para ele. Obrigado, Senhor. Glorificam a Deus. Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam a vossa luz, ou seja, a luz do Senhor em você, e assim glorifiquem a Deus. Diga Deus. Aleluia. Eu quero ir com vocês lá para Mateus capítulo 28. Chegou o tempo de sairmos de trás das malhadas. Chegou o tempo de você parar de se esconder. Tem gente precisando que você vá até essa pessoa. Você está seguindo a Jesus, não para admirar as obras dele, mas para se tornar como ele. Você vai fazer as obras que Jesus fez. Quantos creem em Jesus? Amém. O que foi que ele disse? Aquele que crê em mim fará
as mesmas obras que eu fiz. Quantos creem em Jesus? Quantos vão fazer as mesmas obras que ele fez? A gente fica meio tímido, né? Eu não posso. Por que a gente tem dificuldade de levantar a mão? Porque a gente não pode. Mas a fé, ela traz à existência aquilo que a gente não pode fazer. Isso é pela fé, não é na nossa força, é na força do Senhor sobre a sua vida. Mateus 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Diga para alguém perto de você, diga aí, você vai fazer discípulos? Ou você só vai ser um discípulo? Todo discípulo não é um discípulo completo até que ele também faça discípulo. Não há um discípulo sequer completo se ele não crescer ao ponto de fazer discípulo também. Então, discípulo sadio, discípulo saudável, melhor dizendo, é aquele que se multiplica. Uma ovelha saudável precisa se multiplicar. Um discípulo saudável precisa fazer discípulos. Então eles começam a andar com Jesus, veem as obras de Jesus, vão sendo transformados. Chega um determinado momento que Jesus diz: ei, agora vocês vão fazer as obras que eu faço. E agora chega um momento que Jesus diz: ei, agora vocês vão fazer outros discípulos. Eu chamei vocês para transformá-los em pescadores de homens. Ou seja, perto de mim vocês estão sendo transformados, agora vocês já estão prontos para transformar a vida de outros. Você foi chamado para ser transformado e para transformar. Você é um cristão transformado e transformador. Aleluia. Você vai fazer discípulos nesse tempo. Pastor, eu não sei como. Eu não sei como fazer discípulos. Como é que eu vou fazer discípulos? Aleluia. Como eu vou fazer discípulos? Não é fácil fazer discípulos. Queridos, existe uma forma de fazer. Nós vamos transformar vocês aqui em discipuladores, fazedores de discípulos, digamos assim. O Senhor tem me inspirado para isso nesse tempo. Ano passado ele trouxe uma palavra ao meu coração, que é tempo de lançar as redes, é tempo de pescar em alto mar. E ele tem trazido instruções, eu tenho buscado ao Senhor, já há mais de um ano eu tenho buscado especificamente sobre esse ponto, como nós podemos fazer isso. E a revelação que ele colocou no meu coração foi: a única forma é se cada crente da sua igreja for alguém que é um pescador de almas. Cada crente dessa igreja precisa ser um pescador de almas. Cada cristão tem que ser um pescador de vidas, de homens e mulheres. Diga para alguém perto de você, diga aí, você já pescou? Pergunta para ele: você já teve a sensação de puxar um peixe da água? Dá trabalho puxar, tem que fazer esforço muitas vezes, mas quando você tira, é uma alegria, queridos. Você vai pescar homens e mulheres nesse tempo. Aleluia, eu gostaria que você ficasse de pé. Tenho algo para orar por vocês. Aleluia. Neste sábado agora, nós vamos ter um treinamento. E neste treinamento eu vou te dar instruções de como você pode ser um ganhador de almas efetivo. Não só alguém que vai ganhar vidas para Jesus, mas alguém que vai ensinar as pessoas. Pastor, mas eu estou aqui na condição de aprender. Ótimo, mas você já sabe de algumas coisas. E você pode ensinar outros também. Quantos estão interessados em tirar pessoas do inferno e levá-las para o céu? Aleluia. Então se prepare. Esse é um tempo de treinamento e de prática. Então sábado, às 4 horas da tarde, nós vamos ter um treinamento para
grupos de discípulos. Grupos de discípulos. Aleluia. Discípulos que vão alcançar, ganhar outros discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo? Amém. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por cada homem e mulher nesse lugar, Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim como o Senhor chamou Pedro, João e os demais discípulos e os transformou em pescadores de homens, eles não só foram transformados, mas eles também foram levantados para transformar outros. Eu oro para que cada pessoa que está aqui nesse lugar, Pai, eles sejam transformados em cristãos autênticos, homens e mulheres cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de vida, que vão fazer a diferença na terra nesse tempo. Em nome de Jesus, que vão experimentar milagres, que serão realizadores de milagres, de prodígios, de maravilhas, que palavras temperadas com sal vão sair das suas bocas para restaurar a vida de pessoas, famílias, saúde, relacionamento de pessoas, em nome de Jesus. Eles não só vão viver uma vida com sabor, mas vão dar sabor à vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, um despertar no coração nesses tempos. E eu declaro em nome de Jesus que toda timidez, toda fraqueza caia por terra. E que ousadia e força no Espírito seja levantado no coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Cada pessoa do teu corpo nesse tempo, Pai, se tornando um ganhador de vidas para o Senhor. Em nome de Jesus. Homens e mulheres, pescadores de homens e mulheres. Aleluia. Diga para o Senhor: Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Capacita-me. Inspira-me, encoraja-me, envia-me, aleluia.